Tudo mudou no dia em que minha mãe rasgou a minha passagem para a Itália na minha frente, faltando apenas 9 horas para o meu voo. Ela disse que meu sonho não valia nada. Minha irmã Música riu como se tivesse certeza de que eu desistiria ali. Mas naquele momento, enquanto os pedaços de papel caíam no chão, Música, algo dentro de mim despertou de um jeito que ninguém esperava. O que elas não sabiam é que a passagem digital ainda estava comigo, e Música no dia seguinte. Enquanto minha família me procurava desesperada, eu já estava do outro lado do oceano, Música, vivendo a oportunidade que queriam destruir. O que aconteceu depois foi tão intenso, Música, que mudou completamente o rumo da nossa história e a minha vida. Se você quer saber como a filha rejeitada virou o jogo, fica comigo, porque essa história só melhora. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, Música. Aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Larissa Andrade, e até hoje lembro com nitidez do som seco do papel sendo rasgado, como se fosse a confirmação final de que eu nunca teria permissão para sonhar dentro da minha própria casa. Faltavam 9 horas para meu voo para a Itália, onde eu participaria com tudo pago de uma palestra internacional de culinária. Para muita gente aquilo poderia ser apenas uma viagem, mas para mim era a porta que eu tentava abrir desde criança, a chance de um dia ter meu próprio restaurante de alto padrão aqui no Brasil. Música. Uma oportunidade que eu conquistei com esforço, noites viradas e incontáveis receitas testadas em silêncio na cozinha, enquanto minha família dormia. Mas música para a família em que nasci, sonho, sempre foi sinônimo de ameaça. Eu estava na sala segurando o envelope impresso da passagem, mesmo sabendo que o bilhete digital estava salvo no meu e-mail, quando minha mãe surgiu da cozinha, Música, enxugando as mãos no pano velho que sempre carregava. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha. Música. Depois, sem dizer nada, arrancou o papel da minha mão e, numa expressão dura e calculada, rasgou a passagem bem diante dos meus olhos, pedaço por pedaço. Sua função é ajudar em casa, Larissa. Não viajar para outro país com esse sonho inútil, disse ela, deixando os pedaços caírem no chão. Eu não consegui falar. Era como se alguém tivesse colocado um peso no meu peito. Antes que eu pudesse reagir, minha irmã Manuela, sempre com o celular na mão, e um sorriso debochado, completou: Música. Mana, deixa disso. Você não tem postura para ser alguém bem-sucedida. As duas riram. Riram como Música, quem estava acostumada a me ver desistir. Mas naquela noite algo dentro de mim não quebrou, mudou de direção. Eu recolhi os pedaços da passagem sem dizer nada e os deixei sobre a mesa. Minha mãe virou as costas satisfeita, acreditando que tinha encerrado ali qualquer possibilidade de eu embarcar. Música. Mas o que ela nunca soube é que desde o primeiro e-mail de confirmação da palestra, eu já tinha organizado tudo minuciosamente: documentos, hospedagem, música, roteiro, dinheiro contado e principalmente minha passagem digital, que não podia, Música, ser rasgada por ninguém. Então esperei. Esperei as duas dormirem. Esperei a casa ficar silenciosa. Esperei minha última dúvida desaparecer. Às 4 da manhã, com a mochila pronta e o coração acelerado, deixei a casa pela porta dos fundos. Música. Não olhei para trás. Pela primeira vez não pedi permissão para existir. Quando o dia amanheceu em Belo Horizonte, eu já estava no aeroporto. Música. Quando minha mãe e minha irmã acordaram, eu já estava em território italiano. E quando elas finalmente olharam meu perfil no Instagram, Música, viram minha foto sorrindo em frente ao prédio do evento, o crachá pendurado no pescoço, meu nome brilhando de um jeito que jamais brilhou na boca delas. A reação, Música, delas, não sei ao certo, mas via as notificações acumuladas. Música, dezenas de mensagens no grupo da família, todas ignoradas, vi chamadas perdidas, gritos escritos em maiúsculas e uma frase que se repetia: Música, volte agora. Você não tinha esse direito. Foi ali que percebi. O que eu fiz não foi apenas viajar, foi escapar. Música. O que eu não sabia, ainda, era que minha ausência desencadearia uma sequência de consequências que nenhum deles imaginou. Coisas que fariam minha mãe e minha irmã pagarem caro pelo que fizeram. Coisas que revelariam verdades escondidas há anos.
coisas que mudariam para sempre a forma como eu vi a minha própria história. Música. Mas isso pertence aos próximos capítulos. Quando pesei na calçada em frente ao centro gastronômico de Florença naquela manhã, o ar tinha um perfume de pão fresco e café que parecia abraçar a cidade inteira. Música. Por um instante achei que estava sonhando. Eu, Larissa Andrade, a filha sem postura, estava ali com meu crachá pendurado no pescoço, prestes a entrar na palestra que mudaria minha carreira. Era difícil acreditar que algumas horas antes eu, música, estava escondendo minha mala no quarto para não levantar suspeitas. Ainda lembro da sensação de atravessar as portas de vidro do auditório e ser recebida pelo cheiro de especiarias, azeite fresco e massa recém-cozida. O ambiente era elegante e iluminado por grandes janelas que davam vista para ruas antigas. Música. Pessoas falavam italiano, francês e inglês. E eu, com o meu sotaque mineiro carregado, me senti parte de algo que sempre esteve além das paredes da minha casa. Durante a palestra, anotei cada detalhe como se todas aquelas informações fossem ingredientes que eu precisaria dominar para reconstruir minha vida. Ouvir chefes renomados falando sobre disciplina, música, identidade culinária e coragem me fez perceber algo que nunca tinha entendido de verdade. Meu talento não era pequeno. Música. Pequena era a caixa onde minha família queria me manter. No intervalo, enquanto tomava um cappuccino, meu celular vibrou pela 10ª vez. Era o grupo da família. Mãe Larissa, música. Responda agora. Mãe, onde você está? Música. Manuela, isso é brincadeira, né, mãe? Volte imediatamente. Não autorizei nada disso. Música, mãe, seu pai está furioso. Eu bloqueei a tela sem abrir as mensagens. Não mereciam resposta. Era a primeira vez que eu escolhi a mim mesma. Quando voltei para a sala, um dos coordenadores do evento me chamou pelo nome. Na hora, meu estômago embrulhou. Achei que tinha feito algo errado. Mas para minha surpresa, ele sorriu e disse: "Parabéns, Larissa. Sua inscrição chamou atenção. Quer participar da demonstração prática amanhã? Música." Quase perdi o ar. Aquilo não era só um convite. Era uma chance real de mostrar meu trabalho para profissionais que poderiam mudar meu futuro. Música. Eu tremi, mas respondi sim sem hesitar. No fim do dia, quando voltei para o hotel, encontrei mais de 50 mensagens não lidas. Música. Algumas eram agressivas, outras cheias de ironia. Mas o que me chamou a atenção foi um áudio da minha mãe. Você acha que esse mundo é seu? Você acha que viajar para a Itália te faz melhor do que nós? Quando você voltar, não terá mais cama aqui. E não venha dizer que eu não avisei. Poderia música ter doído, mas pela primeira vez não doeu. Fechei o aplicativo e deixei o celular virado para baixo sobre a mesa. Naquela noite fiquei até tarde praticando música, receitas para a demonstração do dia seguinte. Testei marinadas, criei combinações de ervas, ajustei o ponto da massa até sentir que cada detalhe música carregava algo meu, algo que sempre existiu mesmo quando ninguém reconhecia. Enquanto cozinhava, uma lembrança antiga me atravessou com força. Eu ainda criança mexendo uma panela pequena de brigadeiro enquanto minha mãe dizia para Manuela: "Música. Ainda bem que açaí gosta de ficar na cozinha, pelo menos serve para alguma coisa." Na época, eu tinha achado que ela estava elogiando. Hoje entendia que era um rótulo. Mas ali sozinha na cozinha do hotel, preparando meu próprio futuro, percebi que rótulos só continuam valendo quando a gente acredita neles. No dia seguinte, cheguei ao auditório antes de todos. Fui a primeira a montar minha estação de trabalho, a separar ingredientes e a respirar música fundo antes de começar. Quando os jurados e convidados entraram, senti a pressão aumentar, mas também senti uma força nova dentro de mim, a certeza de que ninguém podia mais me tirar dali. Preparei um prato inspirado nas raízes mineiras com técnicas italianas. Enquanto cozinhava, o silêncio respeitoso da sala me fez entender que música, pela primeira vez, olhavam para mim com seriedade, não como mão de obra, não como a filha que ajuda em casa a música, mas como chefe, como alguém com voz técnica e identidade. Música. Quando finalizei e dei espaço para que avaliassem, um dos chefes italianos inclinou a cabeça e disse: "Música. Interessante, muito autêntico. Você não cozinha como quem copia. É maior que música. É maior que cozinha, como quem vive o que faz." As palavras dele entraram em mim como fogo quente. Música. Eu não sabia ainda. Mas aquele momento seria o primeiro passo para uma mudança profunda.
Não música, apenas na minha carreira, mas na forma como minha família começaria a ver o próprio precipício se abrindo sobre os pés. E eles nem imaginavam o que estava vindo. Quando terminei minha apresentação culinária, senti minhas mãos tremerem não de medo, mas de uma mistura intensa de alívio e orgulho. Os jurados conversavam entre si, enquanto provavam meu prato pela segunda vez, e eu tentava decifrar cada expressão. Alguns sorriram discretamente, outros franziram a testa, como se analisassem cada camada de sabor. Mas não houve rejeição, nenhum olhar de desdém, nenhum comentário que diminuísse meu esforço. Era um silêncio cheio de possibilidades. Quando chamaram meu nome para agradecer pela participação, a sala inteira aplaudiu. Música. E naquele instante eu soube, independentemente de onde eu estivesse dormindo naquela noite, eu já tinha conquistado algo que minha mãe e minha irmã tentaram arrancar de mim desde a infância. Música, respeito. Saí da cozinha experimental com o coração leve, mas essa leveza desapareceu assim que liguei meu celular. A tela se iluminou com uma sequência de mensagens novas. Manuela, música, achei que fosse só pirraça. Você realmente viajou, música. Mãe, volte agora. Ou não volte nunca mais. Pai, sua mãe não está bem. Você exagerou. Música. E a frase que me fez parar no meio do corredor, mãe, você nos colocou em risco. Volte agora. Eu não sabia o que aquilo significava, mas naquele momento não importava. Música. Passei anos vivendo para consertar problemas que nem eram meus. Não ia estragar minha vida por causa de mais um drama manipulado. Bloqueei as notificações e saí para caminhar pelas ruas de Florença. As fachadas antigas, o som dos passos ecoando nas pedras, música, o cheiro de pizza e ervas frescas. Tudo parecia me lembrar de que eu finalmente era dona de mim, música, que ninguém podia me parar mais. Enquanto caminhava, encontrei um pequeno mercado local. Entrei por instinto. Música. Chefes são atraídos por ingredientes como crianças por brinquedos, e me perdi entre as prateleiras estreitas. Música. A variedade de queijos, pimentas, temperos secos, farinhas artesanais, era como estar dentro de um sonho que sempre achei grande demais para tocar. O dono música do mercado, um senhor simpático chamado Pietro, percebeu meu encantamento imediato e abriu um sorriso. Chefe, música? Perguntou ao ver meus olhos brilhando para uma seleção de azeites raros. Quase música. Lá respondi com um sorriso tímido. Conversamos por alguns minutos e quando mencionei a palestra, seus olhos se iluminaram. Ele disse que admirava brasileiros que vinham estudar gastronomia na Itália, porque música, vocês têm uma alma quente nos pratos. Aquilo me fez rir e me fez sentir parte de algo maior do que aquela vida limitada que sempre vivi. Comprei um pequeno pote de peça artesanal, o mais barato que consegui, e voltei para o hotel. Música. Ao chegar, encontrei várias ligações perdidas, mas dessa música, vez não eram apenas da minha mãe. Havia também uma ligação do número da minha vizinha, música, Dona Celina, a senhora idosa que morava ao lado da nossa casa e sempre me dava frutas do quintal. Quando retornei à ligação, ela atendeu ofegante. Larissa. Música. Filha, você está bem? Estou sim, Dona Celina. Música. Por que ela hesitou antes de continuar? Sua mãe está dizendo para todo mundo que você fugiu com o dinheiro deles, que você roubou a casa que saiu. Música. Escondida. Tá pedindo ajuda de vizinho para ir atrás de você. Meu peito gelou. Isso não é verdade, respondi imediatamente. Eu não levei nada que não fosse meu, nenhum centavo. Música. Eu sei, minha filha, mas ela está falando para quem quiser ouvir. Disse até que vai na polícia quando você voltar. Minha pulsação acelerou. Eu conhecia minha mãe o suficiente para saber que ela não tinha limites quando queria se vitimizar. Não ficaria surpresa se ela inventasse absurdo só para me colocar como a vilã da própria história. E mais uma coisa, completou a vizinha. Seu pai saiu batendo portas dizendo que a menina vai pagar caro por isso. Aquela frase ecoou dentro de mim como um prúncio. Respirei música, fundo, agradeci a Dona Celina e desliguei a chamada. A raiva queimou no meu peito, mas junto dela veio uma clareza fria. Eles não estavam irritados por minha ausência. Estavam desesperados porque, pela primeira vez, não podiam me controlar. Passei o resto da noite planejando meus próximos passos. Música. A palestra havia aberto portas. Alguns chefes tinham pegado meu contato. Uma professora brasileira que vivia na Itália me chamou para tomar um café e conversar sobre possíveis cursos. Nada era garantido, mas era mais do que eu jamais tive em casa.
Eu não sabia exatamente o que aconteceria quando voltasse ao Brasil, mas pela primeira vez não tinha medo. Não tinha culpa, não tinha necessidade de provar nada a ninguém que não fosse eu mesma. Música. De madrugada, enquanto olhava a cidade pela janela do hotel, entendi algo que mudou tudo. Minha família não estava furiosa com minha viagem. Estavam furiosos porque eu não falhei. Música. E pessoas que constroem a própria identidade humilhando você não sabem lidar quando você finalmente levanta a cabeça. O que eu não imaginava ainda era que enquanto eu descobria meu valor na Itália, a vida deles no Brasil começava a se desfazer como um tecido puxado por um único fio, um fio chamado independência. E esse desmoronamento ainda estava só começando. 2 dias depois da palestra, recebi uma mensagem inesperada da chefe brasileira que havia assistido à minha apresentação. Seu nome era Renata Rocha, proprietária de um pequeno bistrô em Milão, muito respeitado entre os locais. Ela me convidou para uma visita informal à cozinha dela, dizendo que música queria conhecer melhor a mente por trás daquele prato tão original. Peguei o trem cedo, atravessando paisagens que pareciam pintura, campos verdes, vilarejos, escondidos o céu azul rasgado por nuvens longas. Enquanto a locomotiva avançava, senti algo que eu nunca tinha sentido na vida. Possibilidade real. Não aquela possibilidade que parece fantasiosa, mas a que tem cheiro, textura e consequência. Quando cheguei ao bistrô, Renata me recebeu com um sorriso amplo e uma postura firme daquelas que você reconhece imediatamente como alguém que conquistou cada centímetro do que tem. Então você é a menina que fez os italianos falarem de comida mineira. E, ela brincou, música enquanto caminhávamos para a cozinha. Conversamos durante horas. Música. Ela provou mais alguns dos meus experimentos culinários, fez perguntas sobre minhas referências e contou histórias sobre quando também foi desacreditada pela própria família. No final, música olhou para mim com uma seriedade doce. Larissa, você tem talento de verdade. Não é só técnica, é alma. Música. Se quiser, posso te ajudar com uma carta de recomendação para cursos aqui na Itália. Nada garantido, mas abre portas. Eu quase desabei ali mesmo. Não por depender disso, mas porque alguém via valor em mim, sem precisar me diminuir primeiro. Era novo, música, era precioso. Mas enquanto minha vida parecia se abrir na Europa, o Brasil começava a mostrar suas rachaduras. Quando voltei para o hotel no fim da tarde, liguei meu celular usando o Wi-Fi da recepção e me deparei com um mar de mensagens, dessa vez de números que eu nem conhecia. Música. A maior parte dizia coisas como: sua mãe pediu ajuda no bairro, disse que você deixou dívidas. Sua irmã comentou que você roubou a poupança deles. Estão falando que você sumiu depois de fazer um escândalo em casa. Meu estômago embrulhou. Aquilo era veneno e não era acidental. Respirei fundo, sentei na cama e comecei a vasculhar as redes sociais da minha mãe e da minha irmã. Não existia post direto me acusando. Elas não eram tolas, mas havia indiretas suficientes para montar o cenário que queriam. Texto sobre filhos ingratos, publicações dizendo que ajudar demais destrói as pessoas, e até vídeos curtos de Manuela chorando música, dizendo que a família estava em crise porque uma de nós decidiu abandonar tudo. Mas então encontrei algo que me fez travar. Uma live salva feita horas antes, onde minha mãe dizia para vizinhos e conhecidos: a Larissa Música saiu de casa e levou coisas nossas. Estamos desesperados. Ela está perdida. Se alguém souber de algo, avise. Música. Nunca imaginei criar uma filha para isso. Era um teatro cruel, e pior, vários comentários apoiavam. Música. Fiquei olhando para aquilo por longos minutos, tentando entender como 2 mulheres que conviveram comigo a vida inteira tinham tanta facilidade em me transformar em vilã. Música. Quando percebi que minhas mãos tremiam, larguei o celular no colchão e fechei os olhos. Não chorei música, mas algo dentro de mim se transformou para sempre. Naquela noite tomei a decisão que talvez tenha sido a mais importante de toda a minha vida. Eu não voltaria para aquela casa, não importasse o que acontecesse. Eu sabia que música, ao voltar, enfrentaria uma avalanche de acusações que não tinham nada a ver com a realidade. Sabia que seria usada como bode expiatório para encobrir frustrações antigas e responsabilidades recentes. Música. Sabia que seria pressionada até perder tudo que tinha construído. E eu não merecia isso. Quando coloquei minha mala no chão do hotel e me olhei no espelho música,
Vi pela primeira vez alguém que não precisava pedir desculpas por existir. Nos dias seguintes, continuei visitando a Itália e me aprofundando em tudo que podia aprender. Mas o que eu não sabia é que enquanto música eu absorvia conhecimento, minha ausência começava a gerar consequências sérias no Música Brasil. A primeira coisa a acontecer foi com minha mãe. Sem minha contribuição constante com aquela ajuda mensal que ela sempre achou pequena, mas ruim, as contas começaram a apertar. A energia atrasou, a água atrasou, o mercado virou um desafio e pela primeira vez ela precisou olhar para a realidade sem o conforto de me culpar por tudo. A segunda foi com Manuela. Sem eu em casa para assumir responsabilidades música, ela descobriu que a vida não funciona só com vídeos no Instagram, poses e dancinhas. A rotina doméstica antes invisível se tornou música caos, e com isso o público da internet, sempre tão rápido para elogiar, começou a desaparecer. A vida real cobrou presença e ela não sabia lidar. Mas o terceiro impacto, esse foi o mais profundo. Meu pai, acostumado a me ver como a solução silenciosa dos problemas música, percebeu que seus erros estavam à mostra sem ninguém para encobrir. Música. Ele tentou manter a fachada por alguns dias, mas cedo demais percebeu que a casa onde viviam ruía, sem a filha inútil sustentando música, tudo por trás das cortinas. Eu não sabia desses detalhes ainda, mas algo me dizia que música, quando voltasse ao Brasil, não encontraria mais a mesma família que tentaram me enterrar. Música. Eles tinham mexido com a pessoa errada e agora a vida cobrava a conta. Música. O retorno ao Brasil aconteceu semanas depois, mas não pelo motivo que muitos imaginariam. Música. Não voltei por saudade, obrigação ou culpa. Voltei porque precisava encerrar um ciclo. Precisava olhar para a vida que tentei carregar nas costas por anos e finalmente soltar o peso que nunca foi meu. A viagem de volta foi silenciosa, quase meditativa. Enquanto o avião rompia as nuvens, senti pela primeira vez que eu não estava fugindo de nada. Eu estava indo em direção à minha própria vida. Música. Quando desembarquei em Belo Horizonte, o ar quente e abafado me atingiu como um lembrete do país que sempre música amei apesar de tudo. Peguei minha mala, respirei fundo e segui para o lado de fora do aeroporto. Não avisei ninguém da minha chegada, não por vingança, mas por proteção. Nada na cidade tinha mudado, mas eu tinha música e muito. Meu primeiro destino não foi a casa dos meus pais. Música. Fui direto encontrar Dona Celina, a vizinha que sempre me tratou com gentileza. Ela me recebeu como quem vê uma filha voltar de um lugar perigoso. Larissa, música? Meu Deus, menina, você tá bem? Ela perguntou, me puxando para um abraço apertado. Música. Tô sim, Dona Celina. Só precisava respirar longe daqui. Música. Ela me fez entrar, serviu café, e enquanto adoçava a xícara com a calma típica de quem já viu de tudo na vida, começou a falar. Depois que você viajou, sua mãe ficou diferente. Música, gritando, reclamando. Disse que você ia destruir a família, que tinha levado dinheiro, que tinha enganado ela. Eu não levei nada. É maior que música, é maior que respondi firme. Eu sei, mas ela não sabe assumir o que fez contigo. Música então inventa a história para os outros. Dona Celina tinha razão. Minha mãe sempre preferiu culpar o mundo do que olhar no espelho. Música. Enquanto conversávamos, ela me contou coisas que eu não fazia ideia. A energia tinha sido cortada por falta de pagamento. Música. Manuela tinha desistido de criar conteúdo porque não conseguia mais esconder a vida real. E os seguidores foram embora. Meu pai, música, pressionado por dívidas que sempre ignorou, entrava em casa todos os dias explosivo. Música, descontando frustrações em todos ao redor. A casa não é mais a mesma sem você, música, mas não do jeito bom, disse ela. É como se tudo tivesse desmoronado de vez. Eu agradeci por sua sinceridade e avisei que ficaria alguns dias em uma pousada próxima, longe daquele ambiente tóxico. Música. Ela insistiu que eu ficasse ali, mas preferi manter distância. Precisava de ar. Música. No dia seguinte, pela primeira vez em muito tempo, decidi passar em frente à casa onde cresci. Não entrei, não bati música. Apenas observei. A fachada estava descuidada, manchas de umidade, mato crescendo. Música, no pequeno jardim que eu sempre mantive aparado, e uma sensação de abandono que não existia antes. Música. Como se sem alguém para segurar as pontas a casa tivesse deixado de respirar.
Enquanto música, eu estava ali parada, vi a porta abrir. Minha mãe apareceu magra, o rosto cansado, os olhos fundos. Ela me viu imediatamente e congelou. Dei um passo para trás, pronta para me afastar música, mas ela desceu 2 degraus respirando de forma irregular. Larissa, você voltou, disse num tom que não reconheci. Não havia autoridade nem música raiva. Havia medo, dúvida, talvez arrependimento também. Música. Eu permaneci onde estava firme. Voltei para resolver minha vida. Só isso. Música. Manuela apareceu logo depois segurando o celular como sempre. Música. Mas com uma expressão que eu nunca tinha visto nela, vulnerabilidade. Parecia menor, menos segura, quase perdida. Mana, música, desculpa o que eu falei aquele dia. Ela começou, mas eu ergui a mão. Não precisa. O que você disse mostrou quem você era, música, e eu acreditei em cada palavra. Meu tom não foi frio, foi verdadeiro. Minha mãe engoliu seco. Música. Como se estivesse prestes a desmontar. Mas antes que começasse um discurso teatral, eu a interrompi. Eu sei das coisas que vocês disseram sobre mim. Sei das mentiras. Sei que me pintaram como ladra, ingrata, música, irresponsável. Não foi assim que minha mãe balbuciou. Foi música, sim. E você sabe. Ela desviou o olhar. A vida aqui ficou difícil sem você, ela confessou quase no sussurro. Música. A vida ficou real, corrigi. Vocês, música, sempre me usaram como muleta. Quando eu saí, vocês tiveram que andar com as próprias pernas. Música. Um silêncio pesado caiu entre nós. Larissa, a gente música tá precisando de ajuda. Só isso. Minha mãe finalmente admitiu. Se você puder, música. Não sei se ela percebeu, mas naquele momento uma parte dela ainda acreditava que eu, de alguma forma, continuaria sendo a solução que minha vida existia para tapar buracos da vida deles. Mas dessa vez eu não carregava mais nada. Eu não posso ajudar e mesmo que pudesse não ajudaria. Minha mãe empalideceu. Como assim eu não volto? Música, não financeiramente, não fisicamente, não emocionalmente. Não faço mais parte desse ciclo. Manuela deu um passo à frente, como se tentasse recuperar algo. Mas a gente é família. Música. Família não rasga o futuro da outra. Respondi. Família não mente, não música. Inventa, não joga alguém no chão quando essa pessoa tenta se levantar. Me virei para ir embora. Você vai nos abandonar então? Minha mãe perguntou com a voz quebrada. Não, eu só finalmente vou me escolher. Ao caminhar para longe da casa, senti todas as memórias tentarem me puxar de volta, mas nenhum laço vale a própria destruição. Música. Eles tinham me perdido quando rasgaram minha passagem. Naquele momento eu só estava confirmando que nunca mais voltaria. E o que viria a seguir seria a verdadeira virada. Nos dias que se seguiram ao meu retorno, música, senti como se estivesse vivendo entre 2 mundos, o passado que tentava me puxar e o futuro que finalmente se abria diante de mim. A pousada onde fiquei hospedada se tornou meu refúgio. A cada manhã, eu caminhava pelo bairro como alguém que observa a própria cidade pela primeira vez, livre do peso que carregou a vida inteira. Era estranho perceber que, enquanto eu respirava alívio, minha família parecia afundar em um mar que eles mesmos criaram. Uma tarde recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi e, do outro lado, ouvi alguém se apresentando como gerente de uma escola gastronômica de São Paulo. Música. Eles tinham assistido à gravação da minha participação na palestra na Itália, compartilhada por Renata Rocha, e queriam me convidar para uma entrevista. O coração quase saiu pela boca. Era a chance de continuar meus estudos sem depender de ninguém. Aceitei na hora. Enquanto organizava meus documentos para seguir viagem, novos episódios começaram a se desenrolar na casa dos meus pais. Música. Eu não procurava saber, mas as informações chegavam até mim por pessoas que nunca me desejaram mal. Soube que a energia foi cortada novamente. Soube que Manuela havia tentado voltar a criar conteúdo na internet, mas agora era alvo de comentários cruéis por causa das mentiras que a família havia espalhado. Música. Soube também que meu pai finalmente havia admitido para alguns conhecidos que dependiam financeiramente de mim há anos e que sem essa ajuda tudo desmoronou. Não senti prazer, não senti pena, senti apenas distância. Eles estavam colhendo o que plantaram, música, e pelo visto plantaram deserto. Antes de viajar para São Paulo, passei uma última vez em frente à casa onde cresci. Música. O portão estava aberto como se tivessem esquecido de trancar. A rua parecia silenciosa demais.
e pela primeira vez não senti vontade de entrar, nem de chamar, nem de olhar para trás. Eu já tinha visitado o passado o suficiente. No dia seguinte, segui para São Paulo. Música. A entrevista na escola gastronômica foi melhor do que eu imaginava. Falei sobre minha experiência na Itália, mostrei fotos dos pratos que apresentei e expliquei de onde vinha meu amor pela culinária. Eles ouviram com atenção. Música, coisa que nunca experimentei dentro da minha própria casa. Ao final, a coordenadora me disse: Larissa, música, nós queremos você aqui. Seu talento merece espaço. Aquele merece me atravessou como um abraço que não recebi quando precisava. Voltei para a pousada e chorei pela primeira vez em muito tempo. Não de tristeza, música, mas de alívio, de orgulho, de renascimento. Música. Dias depois, já matriculada e começando minha nova rotina, recebi um e-mail inesperado. Era de Renata Rocha, a chefe de Milão. Ela dizia que havia enviado minha carta de recomendação para um programa de intercâmbio da própria escola Música, que futuramente poderia me levar de volta à Itália. Dessa vez não como convidada de um evento, mas como aluna profissional. O futuro finalmente se alinhava comigo. Música. E então, numa manhã qualquer, enquanto tomava café no refeitório da música, escola, recebi uma mensagem de número desconhecido. Era curta, precisamos conversar. Mamãe está mal. Assinado, Música, Manuela. Fiquei olhando para a tela por longos segundos. Antigamente, música, essa frase me faria correr mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo sem forças. Mas música, agora eu não era mais aquela Larissa que pedia para ser vista. Apaguei a mensagem sem música, responder sem hesitar. Eu já tinha ido embora uma vez, agora música. Eu estava me escolhendo de forma definitiva. Algumas pessoas acham que força é segurar tudo, mas descobri que força verdadeira é soltar o que nos mata por dentro. Música. Não voltei para Belo Horizonte, não liguei de volta, não procurei notícias. Eu poderia, música, ter ficado presa naquela história para sempre, mas escolhi escrever outra. Hoje, enquanto caminho pelos corredores da escola com jaleco impecável e faca bem afiada na mão, sei que não escapei da minha família, que eu escapei da versão de mim que eles tentaram criar. E foi longe deles que encontrei a mulher que sempre existiu aqui dentro. Música. Uma mulher que cozinha com alma, que constrói o próprio caminho, que nunca mais será diminuída por ninguém. Uma mulher que, enfim, deixou de ser a filha rejeitada para se tornar a dona da própria vida. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir mensagens como essa. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das histórias novas que posto por aqui. E eu quero muito saber a sua opinião. Você teria feito o mesmo que a Larissa fez? Teria tido coragem de romper um ciclo que só te machucava para construir a sua própria vida? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. Também me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber até onde minhas histórias estão chegando e vou passar nos comentários deixando um coração especial para quem participar. E claro, música, se você conhece alguém que vive uma situação parecida, alguém que precisa encontrar força para se levantar, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Música. Às vezes uma história como essa é exatamente o empurrão que alguém precisa para mudar de vida. Música. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima história. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal, M.